Trilhas da Democracia de hoje recebe dois dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do estado de Pernambuco. Paulo Mansan, que é membro da direção estadual do MST, e José Severino da Silva, que é coordenador do acampamento Nelson Mandela da Regional Metropolitana do MST no Recife. Severino, eu gostaria que você relatasse o ato de violência ocorrido na noite do último domingo, do domingo passado, dia 18 de julho, nas dependências da ocupação Nelson Mandela, que fica no bairro do Jordão, no Recife, às margens da BR-101. Por favor. Ok, então, dia 18, domingo, foi um dia muito, triste para a gente, porque a gente estava todo mundo aqui, depois de uma reunião, de uma assembleia, inclusive a gente estava planejando um ato também para a gente fazer, a partir das 6h40 da noite, a gente viu 4 homens vindo na direção aqui, o pessoal começou a correria, e eles já mandando a gente entrar para dentro do apartamento, onde eu estou agora, mandando a gente entrar para dentro do apartamento, todo mundo ficou deitado no chão, e eles começaram a chutar algumas pessoas, inclusive eu levei um chute no rosto, aqui do lado. Um amigo meu que estava aqui também levou um chute, a minha sogra também levou um chute no braço, e aí foi para outro companheiro que estava orando, rezando, alguma coisa assim, pedindo que eles não fizessem nada, porque estava cheio de criança, e aí eles não ouviram o companheiro falar isso, não ouviram o companheiro orando, porque ele já estava orando muito alto, aí foram lá e efetuaram um tiro sobre a cabeça do companheiro e ainda deram 2 tiros ainda. A alegação deles, quando eles entraram gritando, que era polícia, 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 mas estava tudo de touca, aquelas toucas de ninja, e o que deixa a curiosidade da gente, deixa a gente curioso, é que a gente, quando olhou para a roupa deles, estava escrito Polícia Civil, SDS, né? É como se fosse um grupo de milicianos armados, ou a pistolagem, a verdadeira pistolagem mesmo armada, coagindo as famílias que estão aqui dentro para que elas saiam imediatamente desses prédios. A gente não sabe hoje ainda quem está por trás disso, quem está orquestrando todo esse fato, mas eu acredito que a polícia, a gente vai até prestar um BO amanhã com os companheiros do movimento, para que haja uma investigação da polícia, porque uma tentativa dessa de homicídio, e a própria polícia, que teve aqui 2 minutos depois, encosta 3 viaturas, que já sabia do ocorrido, que foi aqui o tiroteio, e a gente, quando falamos com a polícia, para que ela prestasse ajuda a gente aqui, a polícia disse, não, aqui é cada um por si, se vire cada um aqui dentro. Então, a gente ficou um pouco triste com isso, e a gente sabe que a polícia militar, naquele momento, era para prestar o serviço dela, para pelo menos garantir a segurança das pessoas, por mais que seja sem terra ou sem teto, mas a gente tem esse direito garantido pela Constituição brasileira, né? Então, é algo muito surreal o que aconteceu aqui no Nelson Mandela, que deixa a gente, assim, uma ocupação urbana, existir miliciano urbano, que detém ainda o poder econômico de venda de terreno ou venda desses apartamentos que está aqui. Esses apartamentos que está aqui há 12 anos, são apartamentos que estão aqui há 12 anos parados, né? A gente já tinha feito uma negociação com a SEAB para a gente tirar as famílias para ir para um terreno. A SEAB tinha até concordado, mas não deu todo mundo para ir para o terreno. A gente ainda está em constante negociação, Mansan, pessoal do movimento, muitas pessoas envolvidas, para que a gente vá para um terreno, se não permaneça aqui até a gente resolver essa situação. Mas foi muito caótico o dia de 18, foi domingo, que a gente está aqui. A ocupação hoje já tem um mês e 12 dias, que foi no dia 12 de junho que a gente ocupamos, mas além dessas investidas, existiam outras investidas do carro seguindo a gente, até onde a gente mora, para saber onde é que a gente mora. Relatos de companheiros que estão aqui, que diz que quando eles vieram procurar logo quem queria saber quem era a liderança, porque a gente tinha terminado uma assembleia, e graças a Deus que mandaram tirar meu chapéu, a roupa, eu fiquei aqui, depois saíram, depois voltaram novamente, aí eu tirei o chapéu, mas quando o pessoal começou a chegar, eles começaram a tirar em direção às sacadas dos prédios, para que o pessoal não chegasse até a gente. Inclusive, a parede aqui está cheia de fragmento aqui, de bala. A gente achou bala 38,40 aqui dentro da ocupação. Acho
aqui um pouco do relato. Paulo, depois desse relato inicial do Severino, algumas indagações surgem, né? Primeiro, a coincidência, entre aspas, né, de alguns minutos depois do ocorrido, da violência, né, patrocinada por esses 4 pistoleiros com touca ninja, vestimenta em que se percebia a inscrição SDS, Polícia Civil, ter chegado o aparato oficial da polícia, né, os carros da Polícia Militar. Eu te faria 2 perguntas, Paulo, com a tua experiência na direção do MST em Pernambuco, né? E também da ação de forças, digamos, paramilitares ou não oficialmente pertencentes ao corpo da policial nas áreas rurais. Pode-se afirmar que, diferentemente do que é dito, né, de que milícias só existem no estado do Rio de Janeiro, né, poderia-se afirmar que já existe constituída no estado de Pernambuco forças milicianas a serviço das forças do capital, das forças favoráveis à propriedade privada, né, e que se volta contra qualquer tipo de ação do MST, mas também do MTST. É possível afirmar isso? Creio eu que sim, não de hoje, né, professor? Porque essas milícias consolidadas no rural já são de praxe, inclusive para terrorizar as ocupações a serviço das usinas, do latifúndio e etc. E nas ocupações urbanas também tem vários fatores que, enfim, que incidem e têm os interesses também locais e esses interesses financeiros se sobrepõem, inclusive, à vida, né? Então, aproveitando, assim, o que a Severino disse, dizendo que é uma situação muito difícil, a da violência, mas tem uma outra violência aí também do Estado, porque, assim, porque o pessoal não está ocupando, porque quer, ninguém quer ocupar, o povo quer uma casa digna, o povo quer um lugar para poder dormir, e nós acompanhamos aí em Jaboatão, nesses últimos 50 dias, teve todos aí, 60 dias, parte das famílias que estão ali vêm das áreas que foram atingidas pelas chuvas, parte das famílias, inclusive, estão na fila de cadastrados, e com o desemprego em larga escala, tem 2 opções, ou paga aluguel ou come. Então, a ocupação e fazer um barraco em algum canto é uma alternativa para a vida dessas pessoas. Bom, teve essa negociação com o governo do estado de um terreno próximo, o problema é quando a gente foi botar das 300 e poucas famílias lá, não cabe 50, né, Severino? Com Então, certeza. é lógico que no momento que a gente conseguir construir habitacionais, vai ser possível, quem sabe até encaixar as 300 famílias, mas é uma demanda, é algo estrutural, está muito complexo, porque com o desemprego em larga escala, sem trabalho, o povo não tem dinheiro nem para comer, nem para pagar aluguel, e entre optar um ou outro, tem que comer para se manter vivo. Então, é necessário fazer esses processos dessas ocupações, e a gente sabe também que aqui no Recife também a gente vem fazendo os processos de solidariedade, a cada dia aumenta a população em situação de rua. Então, entre uma família ter que ir viver na rua, o povo prefere se sujeitar, inclusive, a essas ameaças e ter o seu barraco, e ter a sua casa, e ter um local onde possa passar e minimamente dormir à noite. Então, Paulo, essa ocupação, o acampamento Nelson Mandela, é uma expressão imediata dos problemas decorrentes à crise de desemprego, né, do retorno da fome, da miséria, das condições que não foram interrompidas pelo atual governo federal. É possível afirmar isso, que é essa expressão
do distrato, do descaso do governo federal em relação às repercussões da pandemia. Mas eu gostaria de te perguntar, Paulo, e depois também a Severino, pelo que eu percebi, Paulo, da tua primeira resposta, já existe linha de negociação com o governo estadual, é isso? Sim, professor, logo que a gente fez a ocupação, aí o Severino também, estávamos eu e o Severino, nós abrimos um diálogo, porque é importante, é necessário, a gente sabe que a habitação e o direito a ter moradia digna é um direito da população de Pernambuco, então e de todo o Brasil, então a gente logo abriu esse canal de diálogo com o governo do estado, até porque a nossa ideia, em hipótese alguma, é, por exemplo, ocupar algum habitacional que algum movimento já esteja inclusive com pessoas que também estão na luta há alguns outros anos. Mas aquele habitacional é simbólico, né, Severino? Ele estava parado há praticamente 12 anos, inclusive dá para observar nas fotos, aí se o Severino mostrar aí atrás, as paredes estão todas pretas, que é o tempo que vai causando esse desgaste. Então, assim, se abriu um canal de diálogo e teve o aceno, inclusive, para passar para uma entidade de um terreno ali próximo. Então, tem Então, a recepção inicial por parte do governo estadual não foi negativa, quer dizer, se abriu um espaço para o diálogo, né? Porque isso me leva a uma segunda pergunta, uma segunda afirmação, né? Quer dizer, houve uma abertura de espaço por parte do governo estadual, mas, por outro lado, se percebe claramente que a mesma recepção positiva não aconteceu por parte dos aparatos coercitivos. Né? Então, isso me leva, isso seria uma próxima pergunta, né? Que eu gostaria de ouvir, Paulo, mais à frente, sobre realmente o descolamento e a autonomização que os aparatos repressivos vêm ganhando, particularmente as polícias estaduais, vêm ganhando em relação aos governos estaduais. Não te parece isso? Né? E remonta ao exemplo da repressão acontecida na primeira manifestação, em que onde dois transeuntes, na verdade, não participavam do protesto, né, contra o governo federal, que tiveram seus olhos arrancados. Não te parece que esse é mais um exemplo de como os aparatos policiais, né, eles vêm ganhando autonomia em relação aos governos estaduais? Professor, isso sem dúvida a gente acredita que, inclusive, cumprindo, em alguns casos, interesses escusos que a gente não sabe. Aí, por exemplo, teve o dia 19, que teve todas aquelas, não são fatalidades, a polícia chegou, também estava lá, chegou com a intencionalidade e até posso acreditar que era possível que o governador não sabia do que os caras iam fazer, entendeu? Aquilo ali tinha uma clara orientação do comando da Polícia Militar, que era aquela repressão. Como também, e aí também nós perguntamos, porque era difícil, não, como aconteceu aquele nosso outro despejo em Amaragi, uma semana antes do dia 19, aí na semana do dia 12, que era praticamente uma operação de guerra. Então, tem que esse debate da desmilitarização da Polícia Militar é algo imprescindível de a gente ir avançando, porque a polícia tem que garantir a segurança da população, ela não pode botar medo na população, inclusive, e aí esse caso ali foi bem, bem típico, agora a PM colocou uma nota dizendo que a polícia prestou socorro para o indivíduo, não, os carros chegaram lá, não prestaram socorro, quem levou o nosso companheiro baleado foram dois companheiros do acampamento e ainda depois os policiais foram intimidar dentro da UPA, inclusive sem a identificação. Então, a gente está exigindo também do governo do estado e da Secretaria de Segurança Pública que tome medidas cabíveis, inclusive levamos já o nosso manifesto para o governo do estado para também apurar os responsáveis. Indiferente, porque a gente sabe que uma roupa de
ó, Polícia Civil, qualquer coisa, qualquer um compra em qualquer canto, dá para serigrafar e dizer que, botar uns coturnos e dizer que é polícia, como os encapuzados chegaram. Mas os camburões não prestarem apoio, isso é omissão, e inclusive irem dentro da UPA intimidar, chamando de vagabundo e não sei o que, isso é intolerável, porque é uma luta justa, é uma luta que, enfim, quem vai lá, inclusive está convidando o povo para chegar lá, são famílias com 3, 4 crianças, pessoas idosas, então Cerca de 300 famílias, Monsanto. Professor, cadastrados tem 800 famílias, mas estão lá 360, 350, e estão nos habitacionais, alguns com 2 famílias, então é em torno de 600, 700 pessoas. E é isso, o povo precisa, né, professor? Não tem aonde morar, em especial pós as chuvas, porque ali pega setores de Jaboatão que foram atingidos, ali da Muribeca, casas perdidas, casas inundadas, e Milagres ali no Ibura, que também, quem conhece Milagres sabe que são pequenos casebres, uma boa parte, estão ali, e o povo, inclusive boa parte dos cadastrados nos habitacionais também foram ocupar, entendeu? Dos cadastrados que já estão há mais de 15 anos. Então, essa é um pouco aquele cenário ali, mostra um pouco a necessidade de nós termos programas de habitação para a população em larga escala. Se conseguisse taxar as grandes fortunas, não vai fazer o que o cara do Riachuelo disse, não, sem dúvida, taxar as grandes fortunas vai diminuir a desigualdade, é isso que a gente quer, e vai empobrecer os ricos, e é isso que a gente quer. A gente quer que seja distribuído, a renda seja distribuída no Brasil, porque é inconcebível 6 bilionários terem o mesmo tanto que 50% da população brasileira. Foram as pesquisas aí do ano passado. Então, é uma desigualdade muito grande e, enfim, e agora, resumindo a pergunta inicial, nós também estamos exigindo que a Secretaria de Segurança Pública apure quem foram esses policiais e por que tiveram essas posturas. Inclusive, professor, nós estamos exigindo que tenha um policiamento para garantir a integridade física das pessoas que estão na ocupação, que é esse o papel da Polícia Militar, garantir que as pessoas tenham a sua integridade preservada, enfim, é uma das nossas exigências. Severino, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores na TV e também no YouTube, que Severino se encontra agora, nesse exato momento, na ocupação Nelson Mandela, então as condições técnicas não são as melhores para uma gravação, mas, de toda forma, vale muito a pena a denúncia em relação ao que aconteceu na noite do dia 18. Né? Severino, qual é o clima hoje na ocupação Nelson Mandela, depois da ação dos 4 pistoleiros? É um clima de atenção, principalmente, é um clima de atenção, e da parte dos moradores, preocupação, né? Preocupação, porque a gente não sabe se esse pessoal volta novamente para cá. Algumas famílias conversando com a gente no pé do ouvido, querendo desistir da luta, porque ficaram com medo, né? Nesse momento que passaram, um pouco de medo. E a gente sempre conversando com eles. E a gente sempre vai estar junto, unido, emanado aí nessa luta. A gente sabe que a luta de classe, que você luta por direito, é problemática, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, de um período tão difícil que o Brasil está passando, muita gente desempregada, e aí também com muita criança, a ocupação está. A gente está tentando fazer uma cozinha aqui solidária para que eles fazendo também recreação com as crianças, que é para tirar da cabeça delas naquele momento que passaram, e conversando também com os adultos, com os idosos, mais em particular, para que eles se acalmem, que a gente está lutando, que a gente vamos resistir pelo sonho da moradia. Severino, alguma liderança política entrou em contato, visitou, fez uma visita à ocupação, prestou solidariedade até o momento? Prestou solidariedade a nós, o movimento MTST,
prestou solidariedade a gente, o deputado estadual João Paulo, fez uma nota de repúdio, de solidariedade. Os companheiros do movimento colocou a nota do governador, fez uma nota para o governador para tomar providência. Ele passa para a nossa direção, que vai se reunir com o secretário de Segurança Pública para rever a situação. E é uma coisa que deixa a gente triste, na entrevista que a gente deu aqui à televisão, a SEAB colocou uma nota dizendo que já tinha uma conversa com o movimento e que, a gente está aqui com essa conversa, que o terreno que passaram para a gente, eu sou de 58 famílias, a gente com quase 300, já tinha feito o acordo. Mas a nota que eles passam para a imprensa é que eles vão entrar com o processo de reintegração de posse. Veja, sabe, o governo que fala um negócio desse. Então, em vez do governo acalmar os ânimos, aumenta mais os ânimos, né? Porque você tem criança, você tem idoso aqui dentro. Em vez do governo dizer, a gente vai se reunir, vamos conversar para a gente achar uma saída, né? Mas a SEAB, em nome de Bruno, aí Bruno fala que possivelmente entre na justiça com o processo de integração de posse contra as famílias. Veja que, sabe, que coisa terrível. Isso é terrível para a democracia, é terrível para quem está lutando por moradia, e ele quer ver o circo pegar fogo, quer ver o povo na rua. Porque, em vez de eu garantir o povo em casa pela questão da pandemia, ele vai querer que o pessoal proteste na frente da SEAB, porque é muita gente que vai protestar na frente da SEAB ou só no Palácio do Governo. Não é? Então, é uma coisa que deixa a gente assim, meio que triste. A gente também amanhã vamos fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Boa Viagem, que é para pedir esclarecimento à justiça, para apurar os fatos ocorridos, para ver quem foi que mandou, qual foi o mandante que está mandando a gente ser acuado aqui dentro para botar essa família para fora. Severino, alguma notícia do companheiro que recebeu o tiro de raspão na cabeça? As últimas notícias que a gente teve do companheiro Paulo é que ele estava ainda numa maca, no setor de trauma, mas estava sendo observado. Graças a Deus ele está passando bem, só não está mexendo as pernas, né? Inclusive ele estava pedindo ajuda a gente, porque ele está mexendo as pernas. A gente está aqui se organizando com os companheiros para ver se arruma uma cesta básica, alguma coisa para levar para a família dele. Mas graças a Deus ele está bem, e o que ele passa para a gente é que a gente continue na luta, enquanto ele está lá, que a gente não desista. É um companheiro nosso que está na luta lá, mas que a gente está também todos juntos em defesa do companheiro Paulo, que está lá também, que levou um tiro, que veio dar um apoio e foi para a restauração com o tiro na cabeça. É uma coisa triste também. Severino, gostaria muito de agradecer a tua participação, agradecer ao Paulo Mansan. O Trilhas da Democracia sempre se posiciona desde da sua criação, desde o seu nascimento, na passagem do ano de 2018 para o ano de 2019, sempre ao lado dos movimentos sociais, do campo democrático popular, progressista, e não poderia deixar de, nesse momento, não apenas prestar toda a sua solidariedade, mas se colocar à disposição do MST, daqueles que fazem parte, constroem a ocupação Nelson Mandela, para mais essa luta pela moradia, que é também uma luta pelo direito a uma cidade mais democrática. E nós abrimos, então, os microfones do Trilhas da Democracia, para que você mande uma saudação, uma mensagem a todos aqueles que acompanham o programa. Queria agradecer, em nome do movimento, de todos e todas, professor, o espaço que foi cedido para a gente por esse canal, tão importante para os movimentos sociais. Esse espaço hoje é a nossa voz, que a gente consiga ter um senso de justiça daqui para frente, que a gente se vacine, que a vacina no braço, comida no prato, mas que a democracia prevaleça e que chegue logo em 2022, para que a gente tome um café junto e festeje a festa dos trabalhadores e trabalhadoras. Viva a luta por moradia, viva esse canal importante, e a gente vai estar sempre à disposição também, enquanto movimento, não para ser mais um militante,
mas para ser milhões e milhões de militantes na rua lutando por democracia. Obrigado mesmo pelo espaço e a gente está junto. Muito obrigado, Severino. Muito obrigado, Paulo. E o Trias da Democracia volta na próxima semana, sempre ao lado daqueles que defendem a democracia e os direitos humanos. Até lá.